Bom, senhores, bem-vindo de volta. Eu sou o médico veterinário Otávio Soares e vou falar a terceira parte, a parte final, sobre soluções aí para problemas de comportamento e bem-estar animal em cães de trabalho. Vamos lá, vamos falar sobre soluções. Essa talvez seja a parte mais importante desse webinário, porque a gente falou sobre teoria, falou sobre quais são os problemas, mas agora vamos entrar no que interessa, que é quais podem ser as soluções para as diversas realidades que a gente tem aí nos campos de trabalho. Então, se a gente pensar em solução, a gente pode separar essas soluções basicamente em três níveis. Soluções estruturais, quando a gente pensa em instituições, então soluções para as corporações, para as forças, para as diversas instituições que compõem ou que se utilizam de cães de trabalho no Brasil. A gente pode pensar em soluções conjunturais, que seriam soluções para uma atual conjuntura, para um determinado local, para um determinado canil. Então, o canil na cidade tal, de tal instituição. E a gente pode pensar em soluções individuais, pontuais, para aquele indivíduo. Na verdade, se a gente quiser solucionar o nosso problema, os nossos problemas, a gente tem que pensar um pouco nesses três níveis aí. Tá? Então, para solucionar problemas estruturais, programas institucionais. Para solucionar problemas da conjuntura daquele local, problemas locais, soluções para aquele plantel, para aquele conjunto de indivíduos. E problemas pontuais, soluções individuais. Bom, vamos lá. Programas institucionais. Como é que isso acontece no Brasil? Existem instituições que têm seus programas um pouco mais estruturados, e outras instituições que têm isso um pouco menos. Se a gente comparar com outros países, Europa, Estados Unidos principalmente, nós vamos ver que existem países na Europa e os Estados Unidos têm programas mais bem estruturados. Quando eu falo mais bem estruturados, que possuem mais regulamentação, que possuem mais obrigações e, possivelmente por isso, também possuem melhores resultados. Mas nós estamos caminhando também. Caminhamos bastante, na verdade, nesses últimos anos e até nessas últimas décadas aí, nos anos de 2000, nos anos de 2010, na década de 2010. Então, nós estamos evoluindo, estamos em franca evolução aqui no Brasil. Por exemplo, nesse trabalho que eu apresentei em 2015, falando um pouco sobre a reestruturação dos canis ou da sinotecnia no Exército Brasileiro. Esse já é um outro trabalho de 2018 falando sobre uma proposta de um programa de bem-estar animal específico para cães militares ou para canis militares. Então a gente está caminhando. Nesse trabalho que eu apresentei, existem a proposta de que existam 8 níveis aí, ou 8 itens para a garantia do bem-estar animal em canis militares, que pode se estender aí para canis de cães de trabalho. Um seria a nutrição, 2 seria os cuidados médicos veterinários, outro seria, o 3 seria as condições do ambiente, 4 equipamentos, 5 a redução de estímulos aversivos, 6 rotinas físicas e cognitivas, 7 treinamento das pessoas, educação dos treinadores, e 8 indicadores como é que fala mesmo? Agora me fugiu a palavra aqui. E anotações, e anotações das diversas atividades. Bom, então esses primeiros 4 aqui, esses 4 itens, se a gente pode colocar num grupo que depende um pouco mais de investimento, uma boa nutrição, bons cuidados veterinários,
ambiente e equipamento. E esse outro grupo aqui depende mais da organização, né, e do treinamento das pessoas envolvidas, né? Apesar de que, é claro que rotinas cognitivas, por exemplo, depende um pouco de investimento, mas depende mais da organização da rotina do estabelecimento, né, do canil. Então, mesmo que você aí está assistindo, né? Mas na minha realidade, muito pouco, a gente tem muito pouco recurso financeiro para investir em bem-estar. Mas esses 4 aqui não dependem de recurso quase que nada, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, reduzir aversivos, ter rotinas físicas e cognitivas, treinar o seu pessoal para bem-estar animal e pensar em indicadores de bem-estar e anotações, né? E fazer anotações desses indicadores não depende de investimento financeiro, né? Então, se alguém quiser, esse trabalho está disponível, é só entrar em contato comigo que eu mando para vocês aí, tá? Como é que a gente pode reduzir aversivo no treinamento? Né? Através do treinamento dos adestradores, né? Dos treinadores. Então, a gente tem que passar conhecimento ou estimular a busca, na verdade, de conhecimento, né? Hoje o conhecimento tem muitas fontes mesmo. Aqui está só um painel aí de livros, né, referenciais teóricos importantes. Esse livro aqui, né, Fundamentos do Comportamento Canino e Felino, que é um livro editado aqui no Brasil, né, pela professora Ceres Faraco e pelo Guilherme Soares, né. Tem vários capítulos escritos por vários especialistas, Mauro Lantzmann, Ruben Menzel. Então, caras feras aí que falam sobre vários temas, né? Comportamento de cães e gatos. Esse outro, Cognição e Comportamento de Cães, né? Das professoras Karine e da Natália Albuquerque, né? Que também são vários capítulos com vários especialistas. Esse livro é bem mais recente, fala sobre cognição canina, muito bom o livro, né? O Seu Cachorro é um Gênio, do Brian Hare, um livro muito interessante, né? Do Brian Hare e da esposa. Existe um curso na plataforma Udemy também, né? Que é gratuito, entrem lá, muito interessante o curso também, que fala sobre as capacidades cognitivas dos cães, né? Esse livro sobre comportamento de cães, né? Do Miclose, né? Que é fantástico também. Esse do Landsberg, sobre problemas, e da Karen Overall, sobre problemas, se vocês querem entender um pouco mais a parte médica, né? Esse livro interessantíssimo também, né? O Decoding Your Dog, do Colégio Americano de Veterinários Comportamentalistas, muito interessante esse livro, escrito numa linguagem para tutores, né? Então, assim, fantástico para você tirar informação para passar para nível de pessoas que seja, né? Muito interessante mesmo, esse último, né? Então, as fontes são muitas, né? Outras fontes, agora mais específicas para cães de trabalho, né? Esse handbook aqui, né? Esse manual de treinamento de cães de trabalho do Exército Norte-Americano, né? Do Exército dos Estados Unidos. Muito interessante também, é aberto, você consegue comprar na Amazon. Esse manual, né, de treinamento e adestramento aqui das forças ou do Ministério de Defesa espanhol, né? Esse aqui é em inglês, esse aqui é em espanhol. Já quem não tem domínio do inglês já dá para entender bastante coisa aqui. Esse aqui, se você der uma procurada, ele é aberto também e é gratuito. Esse aqui você tem que pagar, né? Se der uma procurada na internet, você acha. E os referenciais do Exército Brasileiro, né? O caderno de instrução do Interdito de Guerra e o caderno de instrução adestramento de cães de polícia do Exército, né? Esse daqui esse aqui é aberto, esse aqui é restrito ao pessoal militar, né? Mas esse aqui você já consegue ter algumas informações interessantes aí para treinar cães, né? Então tem que estudar, né? Não tem como, você tem que os adestradores hoje tem existe uma quantidade de informação muito grande.
né? Tem que estudar. Outra fonte, né? Esse e-book que eu lancei nesse ano, 2020, né? Que está na loja do Instituto Muniz de Aragão. É um e-book curtinho, 30 e poucas páginas, barato, que vocês leem rapidamente. Lá você vai ter informações muito interessantes de como os cães aprendem, como você pode utilizar isso a seu favor na hora de treinar, né? Se você não sabe como o seu aluno, né, entre aspas, aí, aprende, como é que você vai ensiná-lo, né? Então, são conhecimentos fundamentais aí para quem quer treinar cão de uma melhor maneira, né? Então, as soluções institucionais são essas, né? Aquelas que eu passei. Agora, vamos pensar nas soluções de plantel, né? De um local, do conjunto de indivíduos, de um canil, né? Para você solucionar um problema, né, problemas de bem-estar, você tem que avaliar como é que está o seu canil, né? E, lógico que a partir de uma avaliação, melhorar, né? Então, como avaliar, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Como avaliar, né? Aqui tem um trabalho, né, de 2009 falando sobre bem-estar de cães de trabalho e como é que na prática você pode avaliar e melhorar, né? Se você tem o domínio da língua inglesa, vá direto ao trabalho. Se não, se quiser, eu vou passar algumas coisas aqui, mas se quiser entrar em contato, também estamos à disposição aí. Como avaliar primeiro, né? Existem muitas metodologias, né? Não existe ainda um consenso em como avaliar bem-estar animal, isso vem evoluindo, né? Tanto na parte de animais de produção, animais selvagens, né, em zoológico, né, e animais de companhia, né? Então, algumas metodologias que eu ressalto aqui, né? Avaliação do score corporal, avaliação da existência ou não de problemas comportamentais, avaliação de desempenho, que é muito interessante para a gente, e testes de bem-estar, etogramas, que são outras ferramentas não tão utilizadas, mas podem ser utilizadas. Score corporal, os senhores devem estar familiarizados aí, mas para quem não está familiarizado, é uma maneira visual de verificar a condição nutricional do seu animal, né? Que vai, normalmente, existem várias escalas, né? Ou existem algumas escalas, mas a escala mais utilizada é uma escala de 1 a 5, né? Que vai de muito magro, 1, magro 2, peso ideal 3, excesso de peso 4 e obeso 5, né? Você verifica isso olhando para uma silhueta lateral do cão, verificando costelas, verificando de cima também a aparição ou a identificação fácil aí, das vértebras, né? Também a avaliação de osso pélvico, enfim, pelo. Bom, existe essa metodologia para você avaliar se o animal está bem, com um estado nutricional bom ou não, né? Então, é uma maneira de avaliar bem-estar também, né? Avaliar a existência ou não de problemas comportamentais. Então, existem esses problemas no seu canil, né? Existe automutilação, né? Retirada de pelo, lambedura, sugar-flanco. Existe um latido uivo excessivo. Latir é natural, né? Natural da espécie. O uivo também é um comportamento natural da espécie. Mas quanto tempo eles ficam fazendo esse comportamento por dia, né? Agressividade descontrolada, destruição de objetos, eliminação inapropriada, correr atrás do próprio rabo, andar em círculos, mordedura no ar, perseguir moscas, sombras, queda de desempenho. Perdão. Então, esses problemas aparecem. Se eles aparecem, você pode estar diante de um quadro de bem-estar reduzido no seu plantel. Então, é uma maneira de você avaliar. Não, eles não aparecem. Então, provavelmente, o seu bem-estar, o seu nível de bem-estar geral está ok. Eles aparecem pontualmente. A gente vai falar dessas coisas pontuais, né? Testes de bem-estar, né? Existem alguns protocolos, né? Para testar o bem-estar de um canil, né? Mas são protocolos para abrigos, né? E alguns menos trabalhos, alguns poucos trabalhos para situações pontuais também, por exemplo, campanha de castração. Que, né, esse de abrigos, conhecido, né, esse trabalho aqui, trabalho disponível na internet, também podem procurar, e pontua, né, várias coisas, vários itens aí para o bem-estar, né, que
levam ao bem-estar, mas é feito para animais em abrigo, né? Mas podem ser transportados para a nossa realidade, podem ser convertidos para a nossa realidade, inclusive isso já foi feito, né? Esse é um trabalho muito interessante, se eu não me engano, de 2018 ou 2019, não estou lembrado certinho, mas feito na Polícia Militar de Minas Gerais, por pesquisadores, aí, a professora Aline, né, da UFJF, né, de fora, que pegou esse protocolo de avaliação de teste de bem-estar para abrigo e transpôs para a realidade do caminho da Polícia Militar e funcionou, né? Existem alguns outros trabalhos também, né, já falando de como avaliar ou dessa realidade aí, de transpor essa realidade de avaliação de bem-estar para canis militares, tá? São esses outros dois trabalhos aqui. Existe também um projeto que o Grupo de Pesquisa em Saúde Militar, que é o grupo do qual eu participo, né, na Escola de Saúde do Exército, está realizando, né, nos anos 19 e 20. Nós estamos fazendo um trabalho junto ao campo de instrução, ao canil do campo de instrução de Jericinó, no Rio de Janeiro, onde a gente está desenvolvendo uma metodologia para avaliar, para acompanhar e para melhorar o bem-estar dos cães desse canil, né? Começou no ano passado, 2019. Nesse primeiro semestre, a parte prática está acontecendo, e no segundo semestre, em 2021, os resultados devem ser publicados, né? Nós esperamos aí que os resultados sejam publicados, ok? E é claro, quem quiser também trocar uma ideia aí, quem quiser discutir ou quiser trocar experiências, né? Estamos abertos aí também, né? Existem outras metodologias interessantíssimas que ainda são promessas, mas que só para vocês estarem aí conscientes, né, da coisa. Por exemplo, avaliar bem-estar através de expressão facial, né, em cães. Isso já é feito em alguns animais, né, bovinos, equinos. Isso deve começar a ser feito também em cão, né? Um primeiro trabalho, finalzinho do ano passado, aí, da equipe do professor Daniel Mills, né, na Inglaterra, já começou a identificar algumas expressões faciais associadas a emoções ou a estados positivos e a estados negativos, né? São expressões sutis, né? Mas algumas conhecidas, né? Como lamber lábios, né? E outras, ou abaixar as orelhas, né? Que nós já conhecemos, né? Outras não tão conhecidas, como levantar as orelhas, né? Então, seria a contração do adutor das orelhas. São coisas que ainda são promessas, mas que devem vir aí no futuro como métodos também para avaliar o bem-estar. Uma outra coisa fundamental, né, para um plantel, né, além de avaliar, é melhorar as condições. E melhorar as condições passa por algumas coisas que a gente vai falar. Uma delas é o enriquecimento ambiental, né, que pode ser feito através do enriquecimento alimentar, físico, cognitivo, sensorial e social, que é um tema conhecido aí, os senhores devem ter algum conhecimento nesse quesito também, né? Enriquecimento alimentar, né? Nós devemos fazer por quê? Porque nós não damos oportunidade normalmente para o cão apresentar um comportamento que é muito importante para ele, que é o comportamento de alimentação, né? Que vai desde a observação, faro, busca, apreensão, mordida, enfim, são vários comportamentos aí ligados à alimentação que nós normalmente não damos condições para os cães apresentar. Então a gente tem que simular esses comportamentos. Existem várias possibilidades, desde produtos comerciais, né, como essas bolas aqui, né, chamadas pet balls, né, que são dispensers aí de alimentos, né, mas existem alternativas caseiras aí também, né, várias. Esses outros dispensers, como os combis, que também são utilizados aí para treinar, né, cães de trabalho comumente, mas podem ser utilizados como dispenser também, né? A partir do momento que você coloca alimentos dentro dele
e dar para o seu cão retirar esse alimento do Kong, né? Existem outras variedades, aí, milhares de variedades de Kong, ou da marca Kong, né? Que também podem servir como dispensers para os cães, né? Existem outras marcas também, né? Como a Busy Body, tem vários, o Kibonibo, né, por exemplo. Isso aqui são fotos cortesia aí desse e-book interessante, se vocês querem aprender um pouco sobre enriquecimento ambiental para cães. Um e-book escrito pela Sara Favinha, né, da Tudo de Cão. Procurem na internet que vocês vão encontrar esse e-book muito interessante. Ele tem bastante coisa legal para aprender sobre enriquecimento ambiental. Tá? Enriquecimento cognitivo, né? Nós também privamos muito os nossos cães de estímulos cognitivos. Então, para solucionar esse problema, nós temos que introduzir desafios cognitivos para os nossos cães, né? Como quebra-cabeças, problemas para serem resolvidos. Claro que nós temos que medir, né? Ter essa medida, essa proporção de o que o nosso cão sabe fazer, o que o nosso cão consegue resolver, para não gerar frustração também, né? Para ser uma coisa positiva para ele, que ele consiga resolver. Como existem diversos tabuleiros aí comerciais no mercado, né? Como aqueles do slide passado, esses da Pet Games, existem tabuleiros mais baratinhos aí, como esses da Trixie, né? Existem várias possibilidades, né? Enriquecimento físico, né? Falta de exercício, falta de ambiente estimulante, né? Ambiente físico estimulante. Então, a gente, normalmente isso é o que acontece no nosso canis. Como é que a gente resolve isso? Aumentando a complexidade desse ambiente, levando o nosso animal para outros ambientes, né? Água, grama, areia, plataforma, rampa, subida, descida, escada, enfim, várias possibilidades aí também a gente tem que incluir na rotina dos nossos animais um enriquecimento físico. Por exemplo, né, um cão que não há possibilidade de sair para passear, isso aqui é no centro de treinamento das Forças Armadas da Suécia, né, é um andador de cães, né, então não há treinador suficiente, o pessoal põe lá o cão pelo menos para fazer um exercício físico durante o expediente, durante o dia, né? Enriquecimento sensorial, né? Nós também não adicionamos, ou o mundo do cão dentro de um canil, ele estimula muito pouco os sentidos, né, dos cães. Então a gente tem que aumentar a complexidade desse mundo, né, adicionando estímulos visuais, auditivos, olfativos, táteis, gustativos, né? Então, alimentos diferentes, ambientes diferentes, animais de outras espécies, barulhos diferentes, sons, cheiros diferentes, né? Na medida do possível, obviamente, né? Então, esses tapetes sensoriais aí são coisas interessantes, são tapetes vendidos para a gente colocar cheiros, gostos aqui, para o cão poder explorar, né? Ainda não é muita realidade de trabalho, mas já nos cães pets isso começa a ser popular, vamos dizer assim, né? Existem vários modelos caseiros também, modelos comerciais, um monte, né? E enriquecimento social também é uma necessidade, né? Nossos cães de trabalho normalmente vivem em canis e possuem uma realidade social muito pobre, né? Normalmente não tem contato com outros cães ou outros indivíduos de outras espécies. Isso a gente precisa pensar também como incluir na rotina, né? O grupo social é para o cão uma fonte de estímulo muito grande, né? Porque a interação social é uma fonte de estímulo muito grande. Estímulos complexos, estímulos bem diversos, né? Então, é interessante que a gente faça o enriquecimento ambiental, social também. Bem? E o que na prática a gente consegue fazer, né? Aqui é uma listinha, né, que eu formulei, aí pessoal minha, do que quase todo canil, na minha visão, né, do meu conhecimento, aí, conseguiria fazer. Quase todo canil de cães de trabalho, né? Atividade frequente e estruturada, eu quero dizer o quê? Não adianta, seus cães fazem atividade física. Fazem, mas fazem quando?
que dia da semana? Fazem 2, 3 vezes por semana? Seria aí o mínimo suficiente, vamos dizer assim, né? 2 a 3 vezes por semana. Estruturada, é de manhã, é à tarde, quantos minutos? É 10 minutos, é 5 minutos, é quanto? 5 minutos é pouco. Os 20 minutos já começa a ficar ok. Tá? Atividades dentro do Dropbox com brinquedos. Então, nós precisamos, né, é uma solução rápida, barata, fácil, brinquedo. Pode ser brinquedo comercial, pode ser brinquedo construído. Né? Os nossos animais de trabalho, eles ficam muito tempo solitários no box, sem fazer nada. Solitário nem é todo o problema é sem ter atividade nenhuma. Né? Então, nós precisamos introduzir brinquedos nas rotinas desses animais. Visitas a outros ambientes, né? Com grama, com água, com terra, com árvore, etc. Né? Isso é um enriquecimento físico importante. Fornecer alimentos de finalização demorada, como ossos, orelhas de porco, existem alguns alimentos que normalmente são feitos, né, para retirar tártaro, né, retirar cálculo dentário, mas que demoram um pouco para ser digeridos, ou digeridos não, para ser consumidos, né? Então que a gente pode, mas dura só 5 minutos, beleza, mas ou 3 minutos, mas é alguma coisa melhor do que dar um alimento da ração, né? Fornecer tapa de alimentar em dispensa, seja em Kombi, seja em petball, seja numa caixa de sapato para ele destruir, né? Mas ele vai destruir uma caixa por dia? Paciência, né? Eu vou limpar, é fácil, né, de limpar uma caixa. Atividades físicas nos finais de semana para não ficar muitos dias parados. Isso é uma realidade importante também. A maioria dos cães de trabalho não tem atividades no final de semana, regularmente, né, normalmente. Então, o animal ele fica praticamente 3 dias, né, sem fazer nada. Então, a gente precisa incluir atividades físicas, como passeio, como o treinamento, light, ou simplesmente uma soltura num ambiente grande, soltura com mais de um animal que ele se dê bem. Existem alternativas aí para cada realidade. Então, essas 6 coisinhas aí são coisas que a gente pode pensar a partir de hoje aí para a nossa realidade. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma das instruções que eu dei, né, na Força Aérea sobre bem-estar e foram enriquecimentos ou objetos aí de enriquecimento construídos, né? Dinheiro gasto zero, né? Só criatividade, tá? Vocês verem que não existem só as coisas comerciais, tá? E a gente chega aí no final, né? Nos problemas individuais. Como é que a gente resolve problemas individuais? Meu canil, a minha instituição está bem, meu canil está bem, mas eu tenho indivíduos que têm problemas de comportamento que podem estar associados aí a baixo bem-estar, né? Aí você, né, vai necessitar de uma avaliação e de um tratamento, tá? Ou, se não for possível tratar, obviamente, você vai ter que excluir esse indivíduo do seu programa, mas normalmente você vai tratar até antes de pensar em exclusão, né? A base aí do tratamento comportamental, ou as bases, né, do tratamento comportamental, são essas 4 aqui no meu entendimento, né? É um entendimento pessoal, mas que coincide com de alguns outros veterinários comportamentalistas aí, né? Um dos pilares seria a educação do tutor ou do condutor, no caso, né? O enriquecimento ambiental, a modificação comportamental e a medicação, se necessário, né? Então, a educação do condutor, a gente já falou várias coisas aqui, né? Os condutores precisam... Se você tem um cão que tem problema de comportamento, pode ter a ver com bem-estar, você vai precisar ensinar aquele condutor ou aqueles condutores que trabalham com aqueles cães sobre comportamento de cães. Onde eu começo? Eu começo com linguagem corporal, normalmente, né? E um pouco sobre aprendizagem também, né? O indivíduo, o condutor, ele tem que saber o que o seu cão está passando, né? Qual estado emocional ele está naquele momento. Então, ele tem que ler, saber ler o seu cão. Então, ele tem que saber de linguagem corporal, ele tem que saber de sinais de apaziguamento, de calming signals, né? Tem que saber como os cães aprendem. Esse condutor tem que saber isso, né? Para que a gente possa tratar o problema de comportamento dele. Enriquecimento ambiental, falamos bastante sobre isso já, né? Isso diminui o nível de ansiedade dos animais e é tratamento para a grande maioria,
se não a totalidade dos problemas de comportamento nos cães, né? Exercícios, né? Que é um tipo de enriquecimento ambiental, que é uma realidade que aí principalmente nas organizações militares, existe o tempo previsto para isso, os animais têm que fazer, os indivíduos têm que fazer, né? Os humanos aí, os militares têm que fazer, e os cães têm que fazer também, né? É uma parte importante aí do enriquecimento ambiental para esses animais. Modificação comportamental, né? Existem várias técnicas, né? várias maneiras de fazer modificação comportamental, né? Fazer o adestramento, mas uma delas é esse método aqui, né? Nada na vida de graça, mas a principal medida que eu aplico quando na minha realidade eu me vi deparado aí com problemas de comportamento pontuais, individuais, é treinar o condutor para que ele faça o treinamento sem ou diminuindo demais a quantidade de aversivos. Né? Existem muitas técnicas de treinamento, de modificação comportamental, de adestramento, né? Mas que normalmente a recomendação é que o nível de aversivo vá a zero ou a quase zero. Tá? Isso pode ser feito se utilizando o protocolo de Lima, de modificação de comportamento, né? Já falei um pouco sobre ele na primeira parte desse nosso webinário, né? Mas é basicamente pensar em bem-estar nutricional físico para treinar um cão, né? Para modificar o comportamento de um cão. Fazer arranjos interiores, pensar no ambiente que eu vou usar, no material que eu vou usar, no treino que eu vou fazer, quais são os meus objetivos, quais são os meus critérios, né? Trabalhar com reforço positivo. Se não funcionar, com reforço diferencial, busca de comportamentos alternativos. Se não funcionar, procurar extinção, reforço negativo ou punição negativa. E, em último caso, se não funcionar, utilizar a punição positiva. Tá? Isso aí é muito importante. E se essas coisas, né? Se essa avaliação, se você possui, se há a possibilidade de seu cão ir a um médico veterinário comportamentalista, né, leve-o a esse médico, para que ele possa fazer uma avaliação. Ele provavelmente vai falar de todos esses pilares que eu te falei, e se ele achar necessário, vai introduzir uma medicação para aquele problema comportamental específico. Né? Podem ser medicações um pouco mais, menos, vamos dizer assim, agressivas, para problemas menos agressivos. Claro que isso aqui é uma brincadeira, né? Nem tão light como a cafeína, mas existem medicamentos menos agressivos e, se uma condição for mais séria, medicamentos um pouco mais que causarão uma intervenção um pouco maior, vamos dizer assim, no comportamento do animal, né? Se for o melhor para esse animal, né? Então é isso, senhores. Vamos traçar agora, aqui eu vou traçar algumas conclusões, né, de tudo isso que a gente falou, né? O que eu quero trazer como conclusão é o seguinte, senhores. Né? Hoje, assim como esse trabalho já dizia lá em 2002, né? Quase 20 anos atrás, portanto, 18 anos atrás, o trabalho, né, de cães, ou a utilização de cães de trabalho, a organização dos programas, os canis, né, as operações, enfim, tudo isso precisa de uma colaboração interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Precisa que uma grande engrenagem funcione. Precisa que o treinador saiba o que ele está fazendo. Precisa que o veterinário responsável saiba o que ele está fazendo. Precisa que o gerente, né, daquele canil, o gestor daquele canil, saiba o que ele está fazendo. Precisa que o tomador de decisão daquela instituição saiba o que ele está fazendo. Né? E como que isso acontece? Como que isso pode acontecer? Qual é o caminho para isso acontecer? Né? Na minha opinião, aqui, se vocês forem atrás desse trabalho, ele vai dar alguns caminhos. Né? Na minha opinião, é isso aqui. Ó. O que a gente precisa? A gente precisa confiar. A gente precisa confiar um no outro. Né? Então,
eu, como médico veterinário comportamentalista, eu preciso confiar nos meus treinadores, preciso escutar os meus treinadores. Né? Se eles estão falando, esse animal é isso, esse animal é aquilo, eu preciso entender, preciso confiar nisso. Né? Eles também precisam confiar em mim. Eles precisam confiar que o que eu falo é para o melhor daquele animal, para o melhor do programa, melhor do canil. Né? Nós precisamos confiar nos gestores dos canis. Né? E o gestor do canil precisa confiar na sua equipe. Quer dizer o quê? A gente precisa ouvir o gestor precisa ouvir a equipe. Né? Mas eu sou de uma equipe e o gestor do canil, na minha opinião, está conduzindo, nesse ponto, o canil de uma maneira equivocada. Né? Expõe a sua opinião, né? Fale isso, né? Lógico, embasadamente, respeitosamente, mas você precisa confiar que ele está buscando fazer o melhor. Né? Se o comandante da unidade tomou uma decisão que você acredita que seja prejudicial ao seu trabalho, ao bem-estar dos animais, explane isso para o seu comandante. Né? É importante que todos confiem em todos para que as coisas funcionem. Né? Se nós perdermos a confiança, fica difícil, né, que as coisas melhorem. Tudo bem? Então, novamente, se alguém quiser entrar em contato, aí está o meu telefone, aí está o meu e-mail, entre em contato, fiquem à vontade, né, para falar sobre o tema, que é um tema, claro, que eu tenho muito prazer em falar e em discutir. Muito obrigado e até a próxima.